Gostaria de abrir com os irmãos lá em Gálatas 4, do 4 ao 7. Diz assim, a minha versão, a nova versão linguagem de hoje. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho da mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que tem para dar aos seus filhos. Amém? Então, aqui nesse texto menciona, né, que antes de Cristo estávamos debaixo da lei e vivíamos para cumprir a lei, né? E às vezes a lei de Moisés, né, o povo cumpria, e quando Jesus chegou, ele veio realmente cumprir a lei, mas ele veio para inaugurar o período da graça. Então não estamos apenas debaixo da lei, porque se estivéssemos debaixo da lei, teríamos que cumprir toda a lei. Passando qualquer item fora da lei, nós já estaríamos perdidos e realmente teríamos que ficar espiando o nosso pecado sempre. Mas pela graça nós fomos feitos filhos de Deus e fomos libertos, né, do cumprimento somente da lei. Mas por ser cumprimos a lei porque amamos a Deus, mas nos tornamos filhos de Deus e estamos debaixo da graça de Deus, né? E esse Deus que nos deu, nos fez filhos, realmente Ele nos deu o Espírito dele sobre nós. Então, nós, além de de sermos filhos, nós temos um Espírito de Deus. Então, não somos órfãos, não estamos aqui porque somos filhos de Deus. Jesus não está aqui, mas nós temos o Espírito de Deus. E esse Espírito, dentro de nós, ele clama pelo Pai. Então, nós, como filhos, vivemos e clamamos e devemos colocar nossa vida à disposição do nosso Pai. Amém? E aí eu gostaria de fazer uma breve comparação, né, de escravo e filho. O escravo, ele vive para trabalhar somente. Ele não tem nenhuma expectativa de alcançar nada na vida além do dia de hoje, do alimento, da sobra e daquilo que ele tem para receber como pagamento do próprio trabalho. Às vezes uma comida, às vezes um salário como empregado. E o filho, ele, na verdade, ele tem, além do acesso ao pai, além do relacionamento com o pai, ele também tem a herança que o pai recebe, que o pai o dá, né, depois do falecimento do pai. E sendo filho, ele, em vida, né, em relacionamento com o pai, ele tem participação na vida do pai, participação nos negócios do pai. Então, se o pai está prosperando, ele também prospera, porque ele participa daqueles negócios do pai. Ele tem ali aquele lucro que o pai obtém, porque ele participa do mesmo negócio, digamos assim. Porque ele tem essa participação, ele usufrui daquele benefício. E quando os negócios vão mal, ele também vai mal, porque ele também participa dos negócios do pai. Então, se o pai ganha, ele ganha. Se o pai perde, ele perde. Mas ele é dono também, como pai. Ele tem o sentimento de dono, porque ele é filho e ele tem a participação nos negócios do seu pai. E essa mentalidade, às vezes, Deus também traz, né, para a nossa vida cristã e também nos conclama a ter participação no reino de Deus como filhos. Nós não somos filhos que não têm pai, ou somos filhos que o pai não tem nada. O nosso pai nos deu o reino de Deus, nos deu acesso ao reino de Deus, para com ele participar do reino de Deus e todas as coisas que são inerentes ao reino. Se ganhamos com o reino, se o reino ganha, nós ganhamos. Se o reino perde, nós perdemos. E às vezes nossa mentalidade está desconexa dessa realidade. Nós só queremos ganhar. Nós não queremos participar do reino e perder, às vezes, a nós mesmos, a nossa vida, as nossas vontades, né? Então, indo para a mentalidade, né, do escravo, eu gostaria de destacar alguns comportamentos.
alguns comportamentos que nos escravizam. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, é algumas preocupações, né? O medo, eu englobei numa coisa só: o medo, a ansiedade, a dúvida e a ansiedade com o futuro, as preocupações com o futuro. O escravo, ele se preocupa com o futuro, porque ele não tem nada. Então, ele se preocupa com aquilo que ele vai ter hoje, se vai ter amanhã, e ele tem aquela mentalidade ali de escassez, porque ele precisa, pelo menos, comer. Então, ele se preocupa com aquela comida. Vamos ler comigo em Êxodo, capítulo 16, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, viram o poder de Deus, o agir de Deus, e aí começaram a peregrinar no deserto. E aí em Êxodo 16, a partir do capítulo 2, eu vou ler alguns versículos desse texto, diz assim: ali no deserto, todos começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carnes e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair. E cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu vos porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. E o povo continua reclamando, né? E lá no versículo 12 diz assim: e tendo ouvido as reclamações dos israelitas, diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como uma geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Eles perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que havia pegado muito, não tinha demais, e não faltava nada para o que tinha pego pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Nesse texto, a gente observa o comportamento de escravos, né? Preocupados, ansiosos pelo que eles vão comer. E tão ansiosos, tão preocupados e tão desconexos do Deus que tinha salvo, tirado eles, libertado. Eles tinham acabado de passar por toda aquela situação no Egito, viram todas as pragas acontecendo, a vida deles sendo preservada, sendo liberta. Eles saíram do Egito para um caminho que Deus preparou para liberdade. Eles acabaram de ser libertos. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram o agir de Deus, chegou no deserto, eles falaram: poxa, era melhor ter ficado lá, porque lá eu tinha o suficiente para comer. Agora que minha barriga começa a roncar, eu sinto que era melhor ser escravo e comer do que eu ser livre e agora eu não ter o que comer. A mentalidade de escravo ainda estava realmente com eles, porque eles não conheciam ainda o Deus de Israel, o Deus que Moisés conhecia, porque Moisés não duvidou. Moisés ouviu a ordem de Deus e ele somente aguardou e passou para o povo. Moisés não duvidou, muito pelo contrário, ele ficou irritado com o povo, porque o povo duvidou da provisão de Deus. Então, quando a gente é
é escravo, né, do nosso medo, da nossa ansiedade, das preocupações com o futuro, a gente não consegue olhar Deus, não consegue olhar para Deus. A gente olha só para aquilo que a gente tem na carteira e fala, não vai dar. Não vai dar para o pão de amanhã, não vai dar para a semana, não vai ter... Como é que eu vou comer carne durante a semana? Eu só tenho isso na carteira para passar o resto do mês. A gente olha para o que a gente tem, e não para o que Deus tem e para todo aquilo que Ele pode prover. Então, conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, conhecer ao Pai como um filho, mostra... realmente para nós mesmos em quem nós confiamos. Se a gente realmente conhece a Deus, a gente vai confiar a Deus e vai depositar os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, nossas preocupações com o futuro diante dele. Agora, se a gente teme, se a gente duvida, se a gente olha para a nossa realidade, realmente a gente não vai olhar só para nós e para aquilo que a gente tem. A gente não vai conseguir descansar em Deus. Isso é que o escravo faz. Isso é que o medo faz em você, o que a ansiedade faz em você. Ela te escraviza, ela te acorrenta, ela te limita. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida, né? A irmã citou que Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Está lá em 2 Timóteo 1,7. E no meia versão está falando de um espírito de amor, poder e uma atitude que nos torna prudentes. Não é só, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele também não deixou a gente, tá bom, vem o que vier, eu estou aí. Não, Ele realmente nos torna prudentes. Esse espírito, ele nos faz descansar em Deus, saber quem Ele é, saber descansar no amor dEle como filhos e realmente não ter medo do futuro. Não ter medo daquilo que vier, né? Isso é um exercício muito difícil, porque a nossa mentalidade humana, né, a nossa natureza humana, ela é natural de se preocupar, de realmente achar que vai faltar. As mulheres, principalmente, elas são muito preocupadas com os filhos, com a casa, tá tudo em ordem, tá tudo organizado, tá tudo certo. Se um filho, por exemplo, vai para um passeio da escola, a mãe prepara tudo. A roupa de ir, a roupa de voltar, a roupa de trocar. Todos os lanchinhos estão prontos. Não falta nada. A mãe se preocupa. É natural para uma mãe, para uma mulher, se preocupar com o marido, com a casa. Mas Deus, Ele realmente nos pede para entrar realmente nessa identidade de filho e descansar nele, sabendo que mesmo se faltar uma bolachinha para o lanche do seu filho, Deus vai prover de alguma forma. Aquela bolachinha não vai fazer falta. Mesmo se faltar um dinheirinho para aquela conta, Deus vai prover de alguma forma. Não vai faltar. E essa certeza em Deus, em quem Deus é e em que Ele vai prover, faz a gente descansar. Faz a gente realmente não ficar parado ou relaxado, mas descansado. A ordem de Deus falou, olha... Vocês vão pegar o suficiente para hoje. No 6º dia, vocês vão pegar em dobro, porque no 7º, vocês vão fazer o quê? Vocês vão descansar. Porque no 7º, vocês vão continuar cumprindo a ordem de descanso. Mas cada dia, vocês vão pegar o suficiente para comer, porque eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou dar a cada dia o alimento. E aqueles que guardaram, a comida estragou. Aqueles que desconfiaram, estragou, não adiantou acumular. Não adiantou querer dar uma desperto e guardar para o dia seguinte, porque, se faltar, pelo menos a minha família está aqui guardada. Mas não adiantou nada, porque Deus provou que realmente isso era uma atitude de desconfiança do coração. E não de uma precaução. Era uma desconfiança porque já estava em desobediência. Se Deus manda para o dia, é para o dia. Cada dia basta o seu mal. E é difícil a gente olhar cada dia realmente, né, sob a perspectiva de Deus. Cada dia basta o seu mal. A gente quer olhar... A gente é pressionado, né, até incentivado a olhar à distância, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E a gente esquece do nosso hoje, do nosso dia a dia, da provisão que Ele nos dá hoje, do cuidado que Ele nos dá hoje e realmente do relacionamento que Ele quer ter conosco hoje. Então, o escravo, ele vive desconfiado, ele tem medo, ele teme. O filho, ele descansa. Amém? Lá em Mateus, eu gostaria de ler... Mateus 7.
Mateus 7, versículo 9, diz assim: por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra para o seu filho quando ele lhe pede pão? Vocês, mesmo sendo maus, ou dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que o pedirem. Aquele filho que acha que o pai é mau, que vai dar uma cobra, não, eu estou pedindo demais para o Senhor não vai me dar isso. Ele ainda não conhece o Pai, ele ainda não descansou em quem Deus é, em quem o Pai é. Porque ele está desconfiado que o próprio Pai vai dar algo ruim, está desconfiado que o próprio Pai não vai prover o suficiente, não vai dar o suficiente. Isso realmente é uma escravidão para o nosso coração, é uma escravidão para a gente, essa desconfiança, esse medo, porque isso nos aflige e realmente nos separa de Deus, porque o pecado nos separa de Deus e a consequência dele vai cada vez mais nos separando de Deus. Se eu não creio que Deus pode me dar aquilo que eu peço, eu não vou pedir e eu vou deixar de crer e eu vou deixar de confiar e eu vou acabar correndo atrás das minhas coisas porque não vou, Deus não vai me dar, eu vou pedir demais, eu tenho que correr atrás. Então, gera uma mentalidade na gente de autossuficiência, de que eu sou o suficiente, eu vou lá, eu batalho, eu consigo, eu não dependo de ninguém. Mas, na verdade, nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Em Mateus ainda, gostaria de ler também. Capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comidas em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Se vocês não valem, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam tanto com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Como às vezes é difícil a gente realmente entender isso, né? Entender, acho que a gente entende intelectualmente, mas viver isso. Porque a gente vive preocupado, a gente vive querendo. A gente é, na nossa sociedade hoje em dia também, muito incentivado ao consumismo. Então, toda hora a gente quer roupa nova, um evento novo, a roupa nova, tem que fazer. Então, é difícil a gente não se preocupar e viver contente realmente com aquilo que temos a cada dia. Mas o filho que conhece realmente o Pai e que põe o Pai em primeiro lugar na sua vida, ele não sente falta de nada. Porque ele sabe que o que ele tem, a necessidade dele é suprida. Ele tem o suficiente. Ele não guarda, ele não estoca, ele não se preocupa com amanhã. Ele realmente tem o suficiente. E ele não fica triste se ele tem pouco, ou ele tem muito. Ele sabe que ele tem o suficiente. E é isso que Deus quer, que a gente realmente entre nesse descanso. O filho, ele descansa realmente na provisão do Pai. Ele descansa que Deus pode todas as coisas. Ele descansa no amanhã, mesmo não sabendo do futuro. Mesmo a realidade sendo difícil.
Eu lembro de Abacuque, quando ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que muitas coisas aconteçam, eu me alegrarei no Senhor. A escolha que eu faço é me alegrar no Senhor. Ainda que tudo pareça dar errado. E na época dele estava dando mesmo errado, tudo ruim. Não tinha perspectiva. Ele olhava para o futuro, olhava para o presente, não tinha perspectiva. Mas a declaração do coração dele foi: ainda que isso aconteça, ainda que eu estou vendo que não está tendo fruto, ainda que as coisas não estão acontecendo, não é porque o meu pai é ruim, não é porque meu pai é mau. Isso não vai tirar minha alegria, porque eu sei que eu posso me alegrar no Senhor independente das coisas. Porque a minha satisfação não está nas coisas, está no Senhor. A minha satisfação não está naquilo que eu posso adquirir, mas está no Senhor. Amém? Então, o filho, ele descansa. Ele não precisa trabalhar para estocar comida e nem riquezas para si mesmo. Até porque ele tem acesso a todas as riquezas e todos os benefícios que o pai tem. Então, ele tem o pai, ele tem todas as necessidades supridas. O outro comportamento que eu gostaria de destacar é a religiosidade, que nos torna escravos. A religiosidade, ela pode nos escravizar, né? Já sendo livres, podemos cair no perigo e na escravidão da religiosidade, porque ela é um auto-engano. Ela parece que eu estou fazendo coisas ótimas, boas, mas eu estou me enganando. Eu estou me afastando de Deus. E o que é difícil para o religioso é que ele não se arrepende. Ele já está vacinado contra o arrependimento. Ele acha que ele está certo. Ele acha que ele está ótimo. Ele acha que o que ele faz é o suficiente. É mais do que o suficiente. Porque ele está preocupado em fazer e em mostrar que ele faz. Vamos ler comigo em Lucas 18, do 9 ao 14. Diz assim: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé sozinho e orou assim, dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, e dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E terminou dizendo: eu afirmo a vocês que este homem, e não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Esse texto, ele resume bem, né? O coração de um religioso, a postura de um religioso. Ele é muito bom em fazer, em mostrar o currículo, em mostrar a performance, mostrar que ele jejua 2 vezes por semana, mostrar que ele dá o dízimo, mostrar que ele está ali no templo, mostrar que ele está trabalhando, que ele está fazendo, que ele é muito bom, melhor do que o outro. E a religiosidade, ela nos cega a esse ponto, de achar que nós somos melhores. É um perigo de achar que nós somos melhores do que o outro porque fazemos mais, porque trabalhamos mais, porque doamos mais, porque damos mais o dízimo, porque fazemos mais isso, porque ajudamos a pastora, porque varremos a igreja, porque ajudamos com as crianças, porque fazemos. Mas Deus não quer fazedores, Deus quer filhos. A mentalidade do mundo quer que você seja um fazedor e que você faça, que você se doe, que você se gaste e que você vai ter o mérito por isso lá. Mas aqui você já é aceito como filho. No reino de Deus, você é feito filho, não é pelo seu mérito, não é pelo seu trabalho, não é pelo seu esforço, apesar de termos uma obra a fazer, uma obra a cumprir. Mas não é por isso que você cumpre a obra. Não é para ter que você cumpre a obra. Não é para
para ter o reino de Deus que você faz as coisas para Deus. Você já tem o reino, você já entrou nesse reino, você já foi aceito por esse reino, você já está aqui, você já está lá, você já está vivendo, você já é convidado, você já foi aceito. E a religiosidade, ela nos cega a esse ponto de achar que a valorização, né, da performance religiosa, ela acaba quando a gente realmente vai conhecendo a Jesus. Então, enquanto eu não conheço de fato Jesus, o meu currículo conta muito. Mas quando eu realmente sei quem Ele é, quando eu experimento, caramba, isso não é nada. Isso que Paulo fala lá em Filipenses. Eu gostaria só de destacar esse texto. Estou lendo muitos textos, mas é bom a gente ter algumas referências. Paulo, ele fala em Filipenses 3... a partir do 4, adverte alguns cristãos de Filipos e fala que ele poderia também colocar confiança nas coisas. Ele fala assim, a partir do versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu ainda tenho mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Sou de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Eu era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Em questão de currículo, Paulo dá um banho em todos nós, porque ele era realmente o cumpridor de todas as tarefas. Ele era tão zeloso, mas tão zeloso pela lei, que quando veio Cristo e os cristãos, ele falou, peraí, está diferente do que está escrito aqui. Então ele perseguia os cristãos, porque estava começando a mudar a história. E realmente Deus veio para nos libertar da lei. Ele veio realmente para inaugurar realmente a graça sobre nós. Então Paulo fala que ele poderia se gloriar nas obras da carne. Ele poderia se gloriar no currículo dele, na performance dele, no gabarito que ele tinha, na postura, porque de fato ele era irrepreensível. Mas ele colocou, né, no versículo 7 diz assim, no passado todas essas coisas valiam muito para mim. O currículo, a performance, o meu fazer. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Porque ele entendeu que o currículo dele era muito bom, mas isso não é nada comparado a conhecer inteiramente a Cristo. Tem uma versão que fala que conhecer a sublimidade de Jesus Cristo. Conhecer Cristo da maneira mais profunda, mais sublime, mais completa. Então, a partir do momento que ele realmente conhecer quem Jesus Cristo era, quem o Filho de Deus era, nada daquilo que ele fazia para o Senhor valia, né, o suficiente. A fazer algo para Deus é algo bom. Cuidar das coisas de Deus, cuidar do reino de Deus é bom. Mas o nosso coração não pode estar cativo às coisas, ao que eu faço, ao meu cargo, à minha tarefa. O nosso coração precisa estar submetido a Deus, em conhecer a Deus tão profundamente que não importa se eu tenho cargo, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. Não importa o que eu faça. Importa que eu conheço a Jesus inteiramente, né? Realmente, independente de qualquer atitude, de qualquer coisa, eu o conheço inteiramente, completamente. E eu sou capaz de realmente perder a minha vida para poder ganhar, né, a Cristo e ganhar almas para Cristo. E realmente essa é a vontade de Deus para nós, que a gente possa viver de acordo com aquilo que nós pregamos, mas viver conhecendo a Cristo, conhecendo inteiramente a Cristo, né? Não é uma vida vazia, uma vida que faz as obras, mas que não tem poder. Em 2 Timóteo 3:4, fala que nos últimos dias, né, Paulo fala aos Timóteos, fala que serão falsos profetas, terão várias situações acontecendo. E aí no versículo 4 ele fala assim, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que lhes
o poder que lhes dá a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. E essa versão transformadora que eu li agora. Essas pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que lhes dá a verdadeira devoção. Elas estarão tão boas religiosamente, mas elas não experimentarão o poder de Deus. Elas terão vidas vazias, tem umas versões que falam que é piedade, eles terão piedade, autopiedade, mas sem o poder de Deus. Então, é religiosidade pura, é vazio, é aquilo que Deus realmente não se agrada. E além de não se agradar, ele rejeita. Em Mateus 7, capítulo 21, diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo teu nome, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês só fizeram o mal. Então eles falam: Senhor, a gente fez isso em teu nome, eu fiz poder, eu fiz milagres, eu operei maravilhas, eu usei o teu nome para fazer o que eu queria fazer. Eu usei o seu nome sem nem te conhecer, porque o Senhor falou: sai de perto de mim que eu não te conheço. Então não podemos usar o nome de Deus, estar no reino de Deus, nos auto-enganando pela religiosidade, achando que nós estamos operando as coisas, achando que os milagres estão sendo maravilhosos, mas sem o poder e sem o amor de Deus, sem realmente conhecer o Senhor, porque Ele realmente vai se afastar de nós e não vai aceitar a nossa obra, aceitar o nosso trabalho, aceitar o nosso serviço, porque Ele não pediu isso. Ele queria que a gente o conhecesse integralmente. O filho, ele passa tempo com o pai, ele tem lugar, ele tem espaço de relacionamento. Ele não é um filho, Deus não quer que nós sejamos filhos distantes, filhos desraigados, como se não tivéssemos uma mesa para sentar, um local para conversar, um local para ter intimidade. Então, o filho precisa ter intimidade com o pai, assim como nós precisamos ter intimidade com Deus. E não apenas cumprir um ritual, cumprir um protocolo. Deus quer que a gente realmente se aproxime dele. E viver isso, realmente a cada dia, abdicar de fazer as nossas vontades também. Porque às vezes nós queremos cumprir algo para Deus que Deus não nos pede. E cumprir, fazer até algo bom para Deus, mas que Deus não nos pede. Então é preciso ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, para entender o que Ele quer de mim hoje. O que meu pai precisa de mim? O que Ele quer de mim? O que Ele deseja que eu cumpra? O que Ele deseja que eu faça? O último comportamento, eu estou terminando, tá, gente? Tem a religiosidade, né? Eu falei sobre a religiosidade, o perigo dela. E também outros comportamentos do religioso, além do orgulho, é a comparação. Quando o religioso, fariseu mesmo, olha, eu não sou como esse aí, que é só um cobrador de impostos, é um cara que é mal visto pela sociedade, eu sou melhor. E realmente há comparação dentro da religiosidade. Você está tão preocupado com a sua performance que você olha: caramba, mas aquilo que eu fiz foi melhor do que o que fulano fez. Aquilo que fulano... Você compara até os outros serviços. Você não só compara o seu ou o que você está fazendo. Você compara o que o outro está fazendo. Não, mas o Tiago... não, na época do outro líder era melhor, porque o Tiago hoje... Você compara o serviço, você compara a devoção, você compara aquilo que o outro está fazendo. E você esquece de olhar para dentro de si. Então é um perigo essa comparação, porque Deus quer que a gente realmente escolha Ele, escolha a boa parte, escolha estar com Ele, escolha o relacionamento, escolha sentar à mesa, ter relacionamento com o Pai e realmente ser livre de toda a religiosidade. O outro comportamento que nos escraviza é o passado, né? Olhar para o passado, ficar preso no passado.
E olhando para isso, eu lembro da história da mulher de Ló, que ela olhou para trás e automaticamente veio a consequência disso. Ela virou uma estátua de sal. Ela já tinha sido liberta da cidade. Ela não estava a caminho. Ela já tinha saído. Quando Deus destruiu Sodoma, ela olhou para trás. Olhou para o passado, talvez despertou uma curiosidade, algo que ela esqueceu, algo que ela ficou para trás, uma Sodoma que ela não conhecia mais, ela foi querer ver. E às vezes a gente fica preso naquilo que passou. No que foi bom, que às vezes nós desfrutamos, e às vezes no que foi ruim, que nos aprisiona. Alguma ferida, alguma mágoa, alguma dificuldade, e a gente não consegue mais olhar para frente. E fica preso, literalmente, no hoje. Porque você não consegue caminhar, não consegue viver, né? E quantas vezes nós olhamos para trás na nossa vida? Nós não valorizamos o que Deus nos deu hoje, temos saudade do passado, não criamos expectativas em relação ao que Deus pode fazer no futuro, porque, se no passado for assim, duvido que vai ser melhor no futuro. E aí a gente não tem esperança do que Deus é, de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Na nossa vida espiritual, nós não podemos olhar para trás, ficar preso no que passou por culpa do que nós fizemos ou frustração pelo que nós deixamos de fazer ou que não saiu como planejado. Nós devemos submeter o nosso passado a Cristo, entregando quem já nós fomos. O nosso comportamento de escravo, os nossos pecados de escravo, os nossos erros, devemos colocar isso tudo diante de Deus. E saber que quem acusa é o diabo. Deus não acusa ninguém. Deus não quer que você fique preso no seu passado. Deus não quer que você fique amarrado nas suas dificuldades. Ele olha e Ele fala, olha, eis que faço coisas novas. Eu estou fazendo coisas novas. Eu quero que você olhe adiante. Eu quero que você prossiga. Né? Dele vem realmente o nosso futuro. Ele quer nos dar esperança para um futuro. Né? Ele fala em Jeremias, os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, não são planos de mal. Às vezes a gente fica tão preso numa situação ruim que a gente até duvida que aquilo pode melhorar, que aquilo pode evoluir para algo melhor. Você fica tão preso ali que você, caraca, isso não vai melhorar nunca. Isso não vai evoluir, isso nunca vai mudar. É porque a gente não confia no poder de Deus e no agir de Deus. E não coloca a nossa confiança no poder de Deus. O nosso caminho deve ser com fidelidade e obediência ao Senhor. A nossa vida deve ser de total dependência a Deus. Submeter à ordem e ao mandamento de Deus. E Ele tem sempre algo novo para a nossa vida, né? De escravo, Ele nos fez filho. Para o pecador, Ele trouxe a salvação. Para o perdido, Ele trouxe um lugar de pertencimento. Uma casa, um lugar, uma mesa. Para o ferido, Ele traz a cura. Para o cativo, Ele traz a liberdade. Deus é um Deus de esperança. Ele não é um Deus de desesperança. Ele olha para nós e Ele quer nos dar algo melhor. Algo bom, né? E quando focamos no nosso passado, na nossa ferida ou no que ficou para trás, nós nos fechamos daquilo que até o que o Senhor pode operar em nós e no que Ele está fazendo em nós. Porque a gente se limita tanto ao que passou que a gente não consegue entender a libertação que foi aquilo ali que Deus nos deu. Amém? Lucas 9, 62 diz assim: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aquele que coloca a mão no serviço, realmente entra no reino de Deus, quer servir a Ele, mas fica, caramba, lá era melhor, então vou olhar para trás, vou voltar. Você não está apto, porque Deus quer que você olhe adiante, Deus quer que você viva adiante, Deus quer que você siga adiante. Uma vez libertos, feitos filhos de Deus, nós devemos realmente agarrar essa verdadeira liberdade, né? Ser prisioneiro dessa liberdade total que nós vivemos. Deus, Ele nos fez povo seu, filhos seus, nos deu esse direito, esse lugar de pertencimento. Ele nos dá o alimento, que é a palavra de Deus, né, todos os dias. Temos o privilégio de viver como filhos e possamos desfrutar desse privilégio que é ser filho de Deus. Mas às vezes nós queremos voltar à escravidão. Queremos voltar ao passado, queremos ser religiosos, queremos ter medo, queremos que a nossa desconfiança em Deus aumente. Mas que o nosso relacionamento com Deus faça realmente diminuir
quem nós somos, a nossa natureza humana, para florescer nele frutos de justiça, frutos de amor, de paz, longanimidade, de tudo aquilo que ele realmente quer produzir em nós. E ele só vai produzir se a gente estiver no Espírito. Os frutos são do Espírito. Os frutos, eles vêm do Senhor. Então a gente precisa estar agarrado, arraigado no Senhor. E não adianta falar, Senhor, eu te amo, mas o coração está longe do Senhor. Senhor, eu faço, mas o seu coração está longe do Senhor. Porque, na verdade, todo filho é amado por Deus incondicionalmente. Mas o filho, ele só demonstra que ama o pai quando ele obedece. O filho só demonstra que ele ama a Deus quando ele realmente obedece os mandamentos, né? Em João 14, 21 diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é o que me obedece. Na minha versão fala a prova de amor daquele que é o filho de Deus é a obediência. Então, se você realmente é filho, é fácil notar. Você é obediente. Se realmente você vive como um filho, você tem intimidade com o pai e você obedece. Isso não é pesado, isso não é penoso, isso não é duro de fazer. Porque é tão natural você ter um relacionamento com o pai que a obediência é o fruto de fato. É um fruto desse relacionamento. É até difícil não obedecer. É até difícil não entender que o Deus está pedindo é o melhor. Por mais que pareça louco, por mais que pareça difícil, por mais que pareça realmente loucura aos olhos humanos. O que Deus está pedindo é o melhor. O que Ele vai fazer é o melhor. O que Ele tem para cumprir é o melhor. Mesmo parecendo loucura, mesmo parecendo loucura diante dos homens, né? Deus, Ele vai ali te dar, às vezes, o escape. Se Ele pede algo difícil, no momento Ele vai te dar o escape. Então, a gente precisa viver e provar, como filhos, a nossa obediência ao nosso Pai. E não viver como escravos, presos à nossa realidade, presos às nossas circunstâncias, presos à nossa religiosidade, né, que nós temos. Mas somos livres, Ele já nos fez livre. E realmente, o principal da vida está em conhecer e prosseguir em conhecer, em realmente aumentar essa intimidade com Deus, aumentar esse nível de intimidade com Deus. E esse relacionamento, às vezes, Ele vai pedir coisas difíceis. Olhando para os apóstolos, para os discípulos, eles não tiveram vidas fáceis. Eles realmente deixaram tudo para trás, largaram as redes, largaram os ofícios para seguir a Jesus. Foi uma vida de negação pessoal para viver a vida que Deus tem para nós. Você está disposto a ter essa intimidade com o Pai, a ponto das vezes Ele falar para você largar o seu ofício, o que você sabe fazer, os seus dons, o seu emprego, o que for para seguir a Ele? Você estaria disposto? Porque é isso que Deus quer, que a gente realmente se coloque diante dele e esteja disposto a gastar tudo, a viver tudo o que for preciso. Se for para viver de maneira boa. Se for para morrer, morrer realmente de maneira que honre ao Senhor. Assim como os discípulos, né, fizeram coisas extraordinárias, mas foram perseguidos, decapitados, crucificados. Esse foi o fim deles. E assim como caminha, né, a humanidade, talvez já somos perseguidos, né? Uma intimidação em locais de trabalho, uma intimidação social, uma pressão social pelo nosso comportamento, pela moralidade, pelo comportamento cristão. Nós já somos pressionados. Mas será que nós aguentamos mais? Será que a gente aguenta ser esmagado de fato, sem reclamar? E fazer isso pelo Senhor. E considerar que tudo que você fez, tudo que você conquistou hoje é perda diante daquilo que Deus já te deu, que é a vida, que é o relacionamento com Ele, que é o privilégio de conhecer ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a realmente nos entregar e entrar nesse reino e participar desse reino como filhos? Porque é isso que Ele deseja. Porque às vezes a gente olha filho e a gente fala, o filho não tem responsabilidade nenhuma, o pai dá tudo. Mas quando o pai perde, o filho também perde. Se o pai vai à falência, a família toda vai à falência. Se o pai ganha, a família toda desfruta. Então, quando existe uma perda, né, digamos assim, no reino, física, pessoal, você também perde. Quando ganha,
você também ganha, porque você participa desse reino. Então você não está irresponsável, você não está ileso, mas você está participando do reino de Deus. Amém? Então que realmente esse seja o desejo do nosso coração, né? Porque é muito bom ser filho quando o pai tem tudo para nos dar, mas quando a gente precisa participar e abnegar as nossas vontades para segui-lo, aí é que a gente sente a responsabilidade de ser filho. Então, assim como ele nos fez filhos, nós andemos como filhos, vivemos como filhos. Porque não adianta fazer. Podemos chegar no final da nossa vida e falar, caramba, eu estive 30 anos na igreja, chegou agora, eu não vou para o céu, Senhor. O que eu fiz de errado? Ele falou, poxa, você viveu errado 30 anos. Você não me conheceu o suficiente. Eu não quero que Deus fale isso de mim, não quero que Ele olhe para mim e fale, caramba, fez pra caramba, fez muito, currículo bom, performance boa professora das crianças, mas você não me conheceu o suficiente. Então que a gente realmente possa buscar o Senhor, enquanto podemos achar, realmente trazer esse conhecimento e esse relacionamento enquanto nós podemos, enquanto temos o privilégio, né, de ter a palavra, de ter o acesso e realmente aumentar, né, a nossa fé por esse relacionamento que temos com o Pai. Então sejamos filhos que participam do reino de Deus. Amém?